Paz e alegria, meu irmão. Estamos aí na nossa proposta do canal Singular Jesus, lendo todas as Escrituras. Chegamos no capítulo 37 de Gênesis. E hoje nós vamos ler todo o capítulo. Diz assim o texto: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam, se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai, a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu, tua mãe, teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícia. Assim enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhes perguntou: Que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo, lancemo-lo numa destas cisternas, diremos: Um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: Não derramareis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais a mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José, seus irmãos despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomou, lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinham de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, é nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna,
Eis que José não estava nela. Então rasgou suas vestes. E voltando aos seus irmãos, disse: Não está lá o menino? E eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: Achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes e a cingiu de pano de saco. Lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: Chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E, de fato, chorou seu pai. Entremente, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Essa é uma das histórias mais encantadoras que nós temos no livro de Gênesis. A história de José no Egito. Entretanto, a razão pela qual Moisés faz estes registros é para justificar a vinda de Jacó e a sua família para o Egito. E o contexto em que isso se dá é através da vida do filho predileto de Jacó, José. Aquele estratagema montado pela família, pelos irmãos de José, foi vendê-lo para os medianitas. Um dos pastores em Belo Horizonte, reverendo Ludigero, foi meu professor de teologia. Ele pregou uma mensagem nesse texto onde diversas vezes no sermão ele expressava: bendita capa de José. Aquela capa despertou o ciúme dos irmãos. E com intenção no coração de prejudicar José, com a maldade conduzindo os atos da família, levaram José para a escravidão no Egito e mentiram aos seus pais. Mas o que há de mais belo na história da família da aliança é que as ações, as nossas emoções, elas estão no enredo da história, mas o controle absoluto da história, o protagonista maior da família da aliança é o próprio Deus conduzindo a história. Bendita capa de José. E prepare o seu coração para caminharmos juntos nessa encantadora história de José no Egito. Aqui parece que tudo deu errado. Até este ponto da história, José é vítima da maldade, da inveja de seus irmãos que queria destruí-lo. Mas Deus está sempre no controle de todas as coisas. Nesse período da história narrada por Moisés, nós veremos de forma encantadora a soberania de Deus, fazendo todas as coisas para o bem da família da aliança e para a glória bendita do seu nome. Que essa seja também a nossa história. Deus abençoe seu dia.